Você já ouviu falar sobre trombose, tromboembolismo pulmonar? São termos assim bem comuns, muito falados aí na mídia e que muitas vezes as pessoas não entendem direito as causas, o diagnóstico, o tratamento, a gravidade. Então, se você tem interesse nesse assunto, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes todo esse assunto. Então, o que é a trombose? Primeiro, a trombose é o acúmulo de algum conteúdo que não seja sangue e não seja fluido dentro dos vasos. A trombose ela pode ser venosa, dentro dos vasos venosos, as veias, ou arterial, dentro das artérias. E aí, você imagina, o que circula dentro das veias e das artérias é o sangue, que normalmente é muito fluido e tem essa circulação e vai até o final lá nas células para irrigar, entregar o oxigênio para essas células e também para captar o gás carbônico e fazer a troca no pulmão e fazer toda a oxigenação de todas as células do nosso corpo. No momento que qualquer substância esteja bloqueando a passagem desse sangue dentro dos vasos, isso se chama trombose. Se ela for uma trombose arterial, por exemplo, esse trombo, esse coágulo ou qualquer substância que esteja bloqueando a passagem pode caminhar até o final dessa artéria, em alguma área distal do corpo, por exemplo, o dedinho do pé, e ali bloquear a passagem desse sangue, a passagem da entrega desse oxigênio para as células e causar a necrose. Então, uma trombose arterial ela pode ser muito grave no sentido de causar necrose em pontos distais do nosso corpo. Então, essa seria a trombose arterial, o tromboembolismo arterial. Mas por que o termo técnico utilizado é tromboembolismo? Porque um trombo ele é considerado quando ele está parado dentro do vaso, da artéria ou da veia. Ele vira um êmbolo, então vira um tromboembolismo quando ele caminha ao longo desse vaso, da artéria ou da veia. Então, o que acontece? O tromboembolismo arterial é quando essa artéria vai acabar carregando esse trombo até uma área distal do nosso corpo e pode causar necrose, como eu já expliquei. Agora, o tromboembolismo venoso, ele pode ser até mais grave e até mesmo fatal. E por que esse assunto interessa tanto a nós cirurgiões plásticos? Gente, eu entendo que esse assunto de tromboembolismo, de trombose, não é um assunto que normalmente os cirurgiões plásticos tratam, né? Por quê? Porque normalmente é uma complicação pós-operatória, pós-cirúrgica e pouca gente gosta de falar, mas eu acho muito importante, é um assunto muito sério e muito importante para ser tratado, para que vocês entendam o que acontece e também poder prevenir. Então, a trombose venosa, que geralmente acontece em membros, né? Nos membros inferiores, também pode acontecer em membros superiores, é o quê? É a formação de um trombo, de um coágulo de sangue ou de alguma outra substância dentro da veia. E aí, tanto em membros inferiores quanto superiores, ela pode causar sintomas, ou seja, um empastamento da perna, da panturrilha, por exemplo, que é a perna fica endurecida, dolorosa e quente. Então, esses três principais sintomas aí da trombose. E quando eu falei, lembram que eu falei lá atrás que a trombose é quando o coágulo está parado dentro da veia? Pois é, então ele pode ficar parado ali e realizarmos o tratamento disso sem ele se movimentar dentro do vaso. Então, aí é uma situação realmente não tão grave e que é totalmente reversível ao longo do tempo. Agora, se esse trombo que está ali parado dentro da veia virar um êmbolo e começar a caminhar pelos vasos, aí ele pode dar problemas muito maiores e até mesmo fatais. Então, essa substância, seja um coágulo de sangue ou seja um outro produto, ele vai caminhar ao longo do trajeto dessas veias. Então, se ele está no membro inferior, ele vai subir, veia femoral, veia cava e chega ao coração no átrio direito, ventrículo direito e pode atingir os pulmões.
Quando ele atinge os pulmões, ele vai bloquear essas veias ali que estão de encontro com os alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa do oxigênio pelo gás carbônico na nossa respiração. E aí que acontece o quê? O pulmão ele fica sem condições de realizar essa troca gasosa e a pessoa pode ter uma insuficiência respiratória por um tromboembolismo pulmonar, de um coágulo que veio lá da perna. Então, isso é muito importante porque, assim, depende muito da gravidade, do tamanho do coágulo e de quantos vasos ele está comprometendo lá no pulmão. E ainda assim, o tromboembolismo pulmonar, ele não é uma situação que pode ser fatal, ele pode ser de pequeno porte e totalmente tratável também. Mas, dependendo do grau, dependendo da gravidade, ele pode sim ser fatal porque compromete o pulmão nas trocas gasosas e fica incompatível com a vida. E aí a trombose venosa profunda e, consequentemente, o tromboembolismo pulmonar, quando ele é formado por coágulos de sangue, existem formas da gente prevenir, tá? Na medicina, a gente considera a tríade de Virchow, que é uma tríade que é imprescindível para a formação desses coágulos e do tromboembolismo pulmonar por consequência, que é o quê? A estase venosa, a lesão endotelial e a hipercoagulabilidade. Então, essas são os três maiores fatores predisponentes para que ocorra o tromboembolismo pulmonar. Então, a estase venosa é o quê? Um decúbito muito prolongado, então cirurgias muito longas, ou a paciente que fica deitada muito tempo sem se movimentar no pós-operatório. Pacientes que têm viagens longas, então sem se movimentar, ficam muito tempo sentadas no avião ou no ônibus, né? Mais de 12 horas já é considerado estase venosa também. Outra coisa, a hipercoagulabilidade, ou seja, fatores predisponentes intrínsecos genéticos da paciente em ter alguma disfunção aí na sua cascata de coagulação que predispõe à formação de coágulos. E número 3, a lesão endotelial, que, por exemplo, em cirurgia é normal que aconteça lesão endotelial e que vai desencadear uma cascata uma cascata inflamatória que o nosso organismo, nosso metabolismo já entende como predisponente à formação de coágulos, ou seja, o nosso organismo ele já entende que está sofrendo uma agressão e que precisa fazer a coagulação para que aquilo ali seja consertado, seja resolvido no nosso corpo. Então, uma lesão endotelial, qualquer cirurgia que seja, também pode predispor a um tromboembolismo, a uma trombose venosa profunda e a um tromboembolismo pulmonar. Então, essa tríade de Virchow é muito importante para que a gente entenda o que é o tromboembolismo pulmonar por motivos de coágulo sanguíneo. Então, esse coágulo normalmente é formado lá no membro inferior, lá na perna, e vai caminhar até o pulmão, causando sintomas e aí a gravidade ou não da situação e o tratamento a ser resolvido geralmente hospitalar. A tríade de Virchow é muito importante para que a gente entenda o mecanismo, a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar e, antes ainda, a trombose venosa profunda, e para que a gente entenda o diagnóstico, o tratamento, geralmente hospitalar, né, e a sua resolução, sendo mais grave ou menos grave, mas um tratamento geralmente hospitalar. O tromboembolismo por causas sanguíneas, de coágulo sanguíneo, é sem dúvida o mais comum, é o que a gente pode ter mais aí, tanto em cirurgias, em pós-operatórios de qualquer espécie, não só cirurgia plástica, então qualquer cirurgia, como também em viagens prolongadas, como eu falei, ou pacientes acamados, enfim, existem inúmeras situações aí que podem acontecer, pode acontecer o tromboembolismo pulmonar, de acordo com a tríade de Virchow que eu falei para vocês. Agora, o que é muito importante, principalmente na cirurgia plástica, e que pouca gente sabe e pouca gente fala a respeito, é que o tromboembolismo pulmonar, ele pode ser ocasionado por outros fatores, outras substâncias que dentro do vaso, dentro da veia, podem causar os mesmos sintomas de um tromboembolismo por coágulo. Então, é muito importante que a gente entenda que existe também essa possibilidade,
que são mais 3 além do sangue. Então, o de coágulo, que é o mais comum, eu já expliquei. Agora, existem outras 3 situações aqui que pouca gente fala a respeito. Então, número 1, o tromboembolismo por causas gasosas. Então, um ar que entra na veia. Mas não é aquele arzinho que às vezes fica no soro. Quem nunca tomou um soro, né, numa emergência, alguma coisa que você vê um microgásinho que tá ali, entra nas... Não, isso nosso organismo reabsorve e joia, tudo ok. Agora, se você, por exemplo, pegar uma seringa com uma grande quantidade de ar e injetar na sua veia, isso pode te causar sintomas e até mesmo fatais em relação a um tromboembolismo aí gasoso. Outro motivo que pode causar o tromboembolismo é a gordura. E aí, gente, a gordura, obviamente, ela não é uma substância comum dentro dos vasos sanguíneos, tá? Então, normalmente ela pode acontecer como? Em cirurgias ortopédicas, onde a gente tem a lesão da medula óssea, onde tem grande quantidade de gordura e essa gordura ela pode entrar nos vasos, tá? Então pode acontecer um tromboembolismo gorduroso em cirurgias ortopédicas, mas também em situações em que é realizada lipoaspiração, por exemplo, a separação dessa gordura e a injeção intravascular dessa gordura aí, por qualquer motivo. Quando que essa gordura pode entrar dentro do vaso aí, por exemplo, numa situação de uma lipoenxertia, no enxerto de gordura, tá? O médico, ele tá preparando aquela gordura ali para fazer a lipoenxertia, seja no bumbum, seja em qualquer local do corpo, e inadvertidamente atinge um vaso e injeta essa gordura dentro do vaso, né? Qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Isso não sou eu que estou falando, é a nossa sociedade, que é o órgão mais competente que regula aí a nossa profissão aqui no Brasil. A SBCP não autoriza, não recomenda, não é que não autoriza, não recomenda, tá? Que os seus associados, cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, realizem lipoenxertia, ou seja, enxerto de gordura intramuscular. Por quê? Porque dentro do músculo nós temos vasos mais calibrosos, é maior a chance de você atingir um vaso e inadvertidamente aplicar essa gordura dentro do vaso e causar um tromboembolismo gorduroso, que vai fazer todo esse caminho que eu expliquei do coágulo, veia cava, chega no coração e chega lá no pulmão, causando uma insuficiência respiratória por tromboembolismo, tá? Então, qual é a recomendação e o que eu faço nas minhas pacientes? Fazer a lipoenxertia da forma mais segura possível, ou seja, no plano subcutâneo, abaixo da pele. Então que a gente consiga uma volumização e uma melhora da qualidade de pele, inclusive, que é isso que a gordura faz também, mas em planos subcutâneos, não expondo a paciente a um risco maior de enxertia de gordura intramuscular. Então é muito importante que você entenda as diferenças, né? A lipoenxertia ela pode ser segura em planos mais superficiais, em subcutâneo, e pode ter alguns riscos associados quando realizada intramuscular. E qual é o quarto motivo e o mais atual, na verdade, de causa de tromboembolismo? Substâncias aloplásticas, né? Substâncias industrializadas que são aplicadas aí no nosso organismo e que podem entrar dentro do vaso e fazer todo esse caminho que eu também expliquei, chegando até lá o pulmão. Então é o que? PMMA, polimetilmetacrilato, ácido hialurônico, os bioestimuladores, qualquer coisa que seja mais densa, que não seja líquida e que você pode injetar dentro do vaso e fazer todo esse caminho. Ele age como, ele se comporta como um coágulo e vai causar essa obstrução da troca gasosa lá no pulmão, causando uma insuficiência respiratória de menor ou maior gravidade, mas causando uma insuficiência respiratória. Qual é a minha premissa? O que eu faço aqui na minha clínica, nas minhas pacientes, nas minhas cirurgias e nos meus procedimentos? Então eu sempre prezo pela segurança do paciente. Qualquer procedimento que eu acho, que eu considere que vai agregar um pouco mais de risco para essa paciente, mesmo que a gente apresente talvez um resultado um pouco melhor, uma melhor definição ou maior volumização, né? Eu prefiro entregar para a paciente um resultado
aquém do esperado, ou seja, menor do que a gente esperaria, mas que proteja essa paciente, que ela fique em segurança, uma cirurgia, um procedimento em segurança, do que ficar arriscando a vida ou qualquer intercorrência de pós-operatório para essa paciente em prol de entregar um resultado melhorado, um pouco superior. Então, dentro da minha prática, das minhas cirurgias e dos meus procedimentos, eu trabalho sempre numa faixa de segurança, para que essa paciente não seja exposta a um risco desnecessário em prol de um resultado supostamente melhor. Eu sempre prezo pela vida e pelo bem-estar dessa minha paciente. Então, isso eu levo em consideração o quê? Tanto a questão da lipoenxertia, que a minha lipoenxertia que eu faço, eu realizo sim lipoenxertia em glúteos, lipoenxertia facial, mas sempre em planos seguros, em planos subcutâneos, superficiais, e nunca dentro do músculo. E assim, a gente vê que muita gente hoje em dia tá aí fazendo muita lipoenxertia intramuscular, seja em peitoral, em região abdominal, em deltoide aqui no ombro, em prol de fazer uma definição muscular, suposta definição muscular, né? Porque, inclusive, essa enxertia de gordura dentro do músculo pode lesar as células, as fibras musculares, e inclusive causar necrose desse músculo, então, prejudicando a sua funcionalidade, inclusive. Então, assim, mesmo esse resultado de lipoenxertia intramuscular, ele mesmo assim ainda é questionado, inclusive em resultados, quanto mais insegurança para o paciente. Então, eu não acho seguro, eu corroboro com as indicações e o que preconiza a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em não indicar a lipoenxertia intramuscular. Eu só faço ela subcutânea, seja em glúteo, seja em face, em qualquer outro lugar do nosso corpo. Agora, em se tratando de materiais aloplásticos, como substâncias de preenchimento, sejam absorvíveis ou não absorvíveis, como é o caso do PMMA, isso nem se fala, né, gente? A gente só faz, eu no caso, só faço preenchimentos em planos seguros para esse meu paciente. E em relação ao PMMA, Metacrio, polimetilmetacrilato, ele tem inúmeros nomes, inúmeras marcas, inúmeros brandings hoje em dia aí no mercado. Vocês já sabem também que eu não recomendo e eu não utilizo esse tipo de material. E geralmente é esse tipo de material que está sendo aplicado intramuscular. Então, expondo esse paciente a um risco muito grande de tromboembolismo por material aloplástico. Então esse vídeo é para que você fique esclarecido em relação às possibilidades, às causas de uma trombose ou de um tromboembolismo. Porque quando você vê aí na mídia, trombose maciça ou um tromboembolismo pulmonar, né? Você tem que entender que muitas vezes não é só o coágulo de sangue que causou, que resultou nesse tromboembolismo, né? Então existem 4 outros fatores principais aí que podem acontecer. O coágulo de sangue, o ar, o gasoso, mas é bem mais difícil, tá? Esse é muito raro. E esses outros 2 aqui que eu falei por último, que é a gordura e o material aloplástico, que pode ser devido à técnica utilizada e merece uma atenção especial e um questionamento seu em relação ao profissional que vai cuidar de você, sobre como será realizado esse procedimento, né, a sua cirurgia, se será dentro dos parâmetros de segurança, enfim. Então, espero ter esclarecido. É um assunto muito sério, muito chato de ser falado, né? Porque muitas vezes as pessoas que procuram esse tema já estão vivendo um momento aí de gravidade com familiar ou com amigo, mas é importante que fique esclarecido. Eu, como cirurgiã plástica, não sou a minha especialidade não trata, né, um tromboembolismo. Quando acontece, obviamente, quem trata essa situação é um angiologista, um cirurgião vascular, né, um hematologista. Mas eu sei que eu tenho muita visibilidade aqui nas mídias sociais, eu acho que era muito importante eu trazer esse assunto aqui para vocês. Eu espero ter esclarecido.